Acho que está alto, não sei. Obrigado, irmão Fábio. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Apesar da nossa congregação ser a 7 quilômetros daqui, então, devido às inúmeras atividades que nós estamos realizando ali no Jaçanaú, fica difícil eu e minha família, estar com vocês nos cultos, nas programações, como era de costume há um tempo atrás. Isso tem nos afastado um pouco, mas é um prazer, né, estarmos aqui com vocês nesta manhã, poder compartilhar do que Deus tem feito ali na congregação do Jaçanaú, trazer alguns aspectos no que diz respeito a uma família missional. A minha oração, o desejo do meu coração é que Deus nos abençoe grandemente nesta manhã e o seu nome venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu imenso amor, Deus, pela sua bondade sobre nós. Deus, que nesta manhã o seu nome venha continuar sendo glorificado por meio do seu povo, por meio da sua igreja. Que possamos, Pai, com o coração grato, Deus, aprender por meio da sua palavra, Deus, guardar em nosso coração, Deus, e praticá-lo como nosso estilo de vida. Nos abençoe, nos ensine, Deus, tira, Deus, todo empecilho do nosso coração e que possamos, Pai, nos prender, Deus, a sua presença, a sua palavra, para te servir, te amar e glorificar o seu santo nome. Ser conosco, nos ajuda em tudo, em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Deixa eu me apresentar. Vejo que tem alguns irmãos aqui novatos, que não é da minha época. Na minha época, que eu digo assim, porque há alguns anos nós estamos servindo ali no Jaçanaú. Eu me chamo Leandro. Então, Leandro Lemos, é assim que é conhecida a minha família. Sou casado com a Natália Rayane há 12 anos. 12 ou é 13? 12. Há 12 anos. Então, temos 2 filhos. A Mia Arielle, de 9 anos, quase 10, e o Timóteo, de 3 anos, quase 4. Então, essa é a nossa família. Então, nós estamos servindo como missionário em tempo integral, ali na congregação do Jaçanaú, há 6 anos. Inclusive, o final de semana passado, foi a realização do aniversário da igreja, de 6 anos. Deus tem nos levado ali para aquela localidade para tornar o seu nome conhecido. Isso tem sido muito bom, isso tem sido muito gratificante, né, para a nossa vida, de maneira particular, de maneira especial, e o nome de Deus tem sido glorificado. Eu sou um missionário, né, enviado, eu e minha família, aqui pela igreja IBJ. Então, a Igreja Batista do Jereçate, há uns anos atrás, nos separou para este serviço. Então, eu e minha família fomos enviados ali para a congregação do Jaçanaú para tornar o nome de Deus conhecido. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, também pensando neste contexto de família missional, de família cristã, pedir a oração dos irmãos, né? Ore por nós, por mim e pela minha família, para que possamos prosseguir, tornando o nome de Deus conhecido. E não somente por nós, né? Ore também pelas famílias que estão ali no Jaçanaú, que fazem parte da congregação, que têm se convertido, que têm cultuado a Deus juntamente conosco, que têm crescido de maneira espiritual e em maturidade na presença de Cristo Jesus. Nós temos também a família do irmão Davi, Vandia, juntamente com seus filhos, Miqueias e Misael, que é uma família aqui da igreja mãe, mas tem servido conosco ali no Jaçanaú. Temos a família do irmão Jairto, que é o Jairto, a Lígia, e o seu filho, eu esqueci o nome do filho do Jairto, me ajude aí. Elias, né? Que eles me perdoem. Também são aqui da nossa igreja mãe, mas têm servido conosco ali na congregação do Jaçanaú. Tem a família do irmão Wellington e a irmã Lena, que inicialmente começaram aqui conosco na IBJ, mas desde o ano passado têm servido conosco ali também na congregação do Jaçanaú. E tem as famílias naturais dali, a família do irmão Fernando, do irmão João Batista, do irmão Josa. Temos a família do irmão Carlos, tem a família do irmão Antônio, que tem chegado a nós para tornar o nome de Deus conhecido por meio da adoração em comunidade a Deus. Então, ore por nós, ore pelaquela congregação. Um dia você quiser nos visitar, participar conosco dos nossos cultos ali. Os nossos cultos de ensino acontecem nas quintas-feiras, às 7 horas da noite.
A nossa escola bíblica dominical é diferente daqui, de maneira costumeira. A escola bíblica começa às 9 horas da manhã no domingo. No nosso caso ali começa às 4 horas da tarde no domingo, porque nós emendamos a escola bíblica, temos a pausa ali para o lanche e após já iniciamos o nosso culto. Então a escola bíblica é de 4 às 5h20, mais ou menos. Temos a pausa para o lanche, para a comunhão ali, e 6 horas da noite iniciamos o nosso culto, indo até 7h30. Então, não é tão longe daqui, 7 quilômetros, dá para você ir correndo. Então, vocês que gostam de fazer caminhada, de correr, é uma estratégia boa. Vou fazer esse desafio, vou da IBJ até o Jaçanaú correndo. Chega lá, tomo um copo com água e vou glorificar a Deus com meus irmãos. Vai ser um tempo muito bom para nós. Se você fizer isso, chama o irmão Alan para ir com esse desafio com você e com o Alan. Ele gosta de esportes. Pensando numa família missional, o que é que nós podemos aprender com isso? Eu quero trazer aspectos particulares da minha família, dentro desse contexto, juntamente com o que a Igreja Mãe tem feito conosco, de certa maneira, incentivando, orando, nos animando a participar ali, investindo na nossa família, mas também alguns aspectos que é de maneira comum dentro das famílias, de modo geral. E nós iremos extrair esses aspectos à luz das Escrituras, para que possamos também aplicar nas nossas vidas e que a nossa família venha prosseguir louvando e glorificando a Cristo Jesus. Então, se os irmãos tiverem alguma contribuição, algo a dizer, podem ficar à vontade, levante uma de suas mãos, que nós iremos ouvi-lo para enriquecer o estudo nesta manhã, certo? A congregação do Jaçanaú tem, como qualquer outra igreja, nesse processo de plantação, ela tem apresentado o que nós conhecemos ali como desafios. Desafios esses que enriquecem a nossa visão, a nossa convicção como cristão e como missionário, como em qualquer outra área. Vou falar mais dentro de um contexto de plantação de igreja, de missões, porque é a área que nós vivemos atualmente, mas em qualquer outra área, seja ela de maneira mais formal, particular, intencional, dentro de um contexto de missões, vai ter os seus desafios, e esses desafios vão ter que ser, ali de alguma maneira, solucionados à luz das Escrituras, pensando na caminhada cristã. Com o crescimento da igreja do Jaçanaú, alguns irmãos têm chegado para fazer parte da congregação, isso tem nos levado a novos desafios, a lidar com problemas que anteriormente não era costume nosso, lidar com certos tipos de problemas. A se alegrar com a alegria, com o vencimento ou vencendo o pecado de alguns irmãos, se entristecer com alguns irmãos caindo em pecado, os irmãos que estão ou que já abandonaram a igreja, e coisas dessa natureza têm nos feito traçar metas e estratégias dentro do campo missionário. Trazendo para o nosso contexto de família missional, você pode se perguntar, principalmente no mês de missões, como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso viver dessa maneira? Como é que eu posso agir assim se eu não fui enviado para um campo? Se eu tenho convicção que o meu chamado não é um chamado para atravessar fronteiras e a outras nações. Mas nós iremos trabalhar nesta manhã aspectos que serão trabalhados tanto fora, como os missionários que saem ali por causa do seu chamado específico de tornar Deus conhecido em outras nações, em outros povos, como também pode ser trabalhado na sua família de maneira intencional. Apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, capítulo 12, ele vai nos ensinar de maneira direta e proposital como deve ser o nosso culto a Deus. Cultuar a Deus, adorar a Deus, não se resume a momentos como esse. Uma hora de escola bíblica dominical, uma hora de culto no domingo à noite, uma hora de culto na quarta-feira, sendo separado da nossa vida cotidiana. O nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, ele deve ser racional, intencional. A ideia de Paulo é
fazer com que a igreja, o crente, possa caminhar com uma certa indagação na cabeça. O porquê que eu adoro a Deus no meu trabalho? O porquê que eu adoro a Deus na faculdade? O porquê que eu adoro a Deus entre os meus familiares? O porquê que eu adoro a Deus aonde eu estou inserido? E a resposta, claro, de primeira mão, deve ser porque Cristo me salvou. Como o Renan bem frisou na abertura do culto, porque a mensagem da salvação alcançou o meu coração. E é a única mensagem que pode alcançar o perdido. E assim, de maneira intencional, nós iremos viver, ter como um estilo de vida, todo o nosso cotidiano. Aonde você estiver inserido, com essa afirmação no seu coração, que você está inserido ali, e a sua vida como um crente ali é para glorificar o nome de Deus e trazer salvação para o perdido mediante a pregação do Evangelho, você estará adorando a Deus. Porque missões, de maneira resumida, bem resumida, é claro, é adoração a Deus. E vai existir outros pormenores que em outra oportunidade pode ser trabalhado, mas é adoração a Cristo Jesus. Eu adoro a Jesus, eu adoro ao meu bom Deus, também quando eu prego o Evangelho aos perdidos. Quando eu vou me compadecendo do ímpio, ao ponto dele escutar a luz do Evangelho. Pensando nisso, na família missional, viver missões de maneira intencional, só gostaria de frisar algo a vocês. É muito bom, é maravilhoso. No mês de missões, aqui no grupo da igreja, foi postado algumas fotos. Evangelismo nas ruas, na comunidade onde vocês estão inseridos, nos prédios onde vocês moram. Não deixe isso morrer. Às vezes nós, por causa das inúmeras atividades que nós temos, as ocupações, nós nos esforçamos tanto no mês de missões e fazemos algo maravilhoso. Mas só iremos repetir de novo no próximo ano, quando a próxima estratégia for lançada. Aí nós vamos vivendo de maneira pontual aquilo que Deus nos chamou para viver de maneira intencional e diária, que é a pregação do Evangelho. É costume, né? Já se tornou costume em algumas, dentro do contexto cristão, de modo geral, viver assim, de maneira pontual. Né? Evangelizar só em momentos específicos, viver como cristão somente em momentos específicos e por aí vai. Enquanto, biblicamente, Deus nos chamou para viver de maneira intencional, de maneira radical e de maneira diária. Então, são aspectos da vida cristã de uma família missional que não pode ser negociada. Pensando nisso, vamos trabalhar um tema, um subtema da família missional, que é a família como fundação para o serviço a Deus. Ao longo das Escrituras, testemunhamos como Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu e capacitou famílias para serem instrumentos de seus propósitos grandiosos na terra. Então, nesta manhã, um convite que eu tenho para você é que você venha refletir sobre alguns exemplos bíblicos que nós iremos passear agora e inspirar e edificar tanto a sua vida pessoal como a sua vida familiar a adorar a Cristo Jesus. Que o Espírito Santo do nosso bom Deus venha nos guiar nesta manhã para a glória do seu nome. Pensando nisso, existem alguns aspectos que permeiam a família missional ou a vida de um cristão. Entre esses aspectos, eu pontuei 10, que são eles: propósito. Uma família missional, uma vida missional, ela deve ter um propósito específico. Integridade, cooperação, consagração, decisão, submissão, fidelidade, testemunho, esperança e, finalizando, missão. Então, vamos tentar trabalhar esses 10 aspectos, vendo exemplos bíblicos que vai clarear a nossa mente no que diz respeito a isso, para pôr em prática ou continuar praticando em nossa vida familiar.
Então, propósito. Qual o propósito do cristão? Qual o propósito da família cristã? Em Josué, capítulo 24, versículo 15, é um texto bastante conhecido quando se diz respeito a um propósito de família. Vamos lá, vamos ler. Nos ensina muito. Josué, capítulo 24, verso 15. É um texto bastante conhecido. É um pronunciamento que Josué vai fazer entre ele e os demais anciões ali de Israel. Josué, capítulo 24, verso 15. Olha qual é o propósito de uma família missional. Eu vou ler o 14 para entrar no contexto. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí vem o propósito de uma família missional aqui declarada por Josué. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta declaração épica de Josué não foi apenas uma decisão pessoal, mas um compromisso familiar que influenciou toda uma nação. Ele entendeu que a fé e a dedicação a Deus deveriam começar no lar e se estender por toda a comunidade. A decisão de Josué moldou o destino de Israel, mostrando que o testemunho familiar é um poderoso catalisador para o avivamento de tornar Deus conhecido. Olha que coisa bacana, maravilhosa de se ouvir. Então, não importa o que está a decisão dos demais. Essa foi o propósito de Josué. Não importa a decisão de vocês, quem vocês vão servir, como vocês vão querer cultuar a Deus. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em integridade, fidelidade e compromisso. Esse é o nosso propósito. Às vezes, dentro de um contexto de família missional, somos levados a esmorecer a nossa fé, o nosso compromisso com Deus, por causa dos demais. Quem nunca ouviu, né? Se fulano de tal não faz, por que eu vou fazer? Se fulano de tal, que é tão antigo na igreja, não está fazendo, eu vou fazer? Né? Só faço se ele fizer. E isso vai corrompendo o propósito familiar que Deus estabeleceu. Porém, esse deve ser o nosso propósito. Coloque esse propósito no seu coração. Como dentro do contexto de família missional, viva assim. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não quer servir não? Que Deus tenha misericórdia de você, eu vou orar por você. Porém, eu e minha casa, nós iremos servir. Nós iremos nos dedicar. Nós iremos aprender. Nós iremos tornar o nome de Deus conhecido. O propósito de toda a família cristã é esse. Eu e a minha casa servindo a Deus. Lá em casa, a nossa filha já por 2 vezes testemunhou e confessou Cristo como Senhor de sua vida. Isso alegra muito o nosso coração. O nosso menor ainda não fez isso. O nosso menor ainda está ali no processo, de ouvir o Evangelho diariamente, constantemente, em todos os sentidos. Seja na correção, seja no devocional, seja no culto familiar. Mas eu lembro muito bem que quando nós começamos a inserir ele no culto domiciliar, sentávamos ali para ler a Bíblia, eu, a Mia e a Natália e ele, só que ele não ficava com a Bíblia na mão. Ele fazia de tudo, menos sentar e ler a Bíblia conosco. Conversávamos com ele, ensinávamos como deveria ser, e ele ali, Ele pulava, dançava, subia na cama, descia da cama, e por aí vai. E
qual foi o nosso propósito? Não, nós devemos prosseguir. Não é fácil, mas vamos prosseguir. Porque foi isso que Deus estabeleceu para nós. Hoje, Timóteo, ele tem um ministério, podemos dizer assim, dentro do nosso culto familiar. Vamos ler a Bíblia para dormir. O ministério do Timóteo é o quê? É pegar as Bíblias. Aí ele vai lá na estante e pega as 4 Bíblias. A minha, da Natália, da minha e a dele. E senta, e cada um tem que ler um capítulo a gente lê um capítulo da Bíblia e cada um vai lendo um versículo. Aí eu começo, depois a Natália, depois a minha, e ele lê. Ele lê do jeito dele, mas lê. Da maneira que só ele entende, mas lê. Geralmente, a leitura que ele faz é o que ele aprendeu na igreja, na escolinha. Então, geralmente ele conta a história de Samuel, de Jonas. Aí você lendo ali 1 Pedro, ele lá, né, contando a história de Samuel, de Jonas. E os versículos que ele decorou, que é o Senhor é meu pastor, da ovelha lá do... 1 Pedro lá da ansiedade. Mas tudo isso só foi possível por causa do propósito. Porque algo maior nos motivou a fazer isso. Entendemos que o Timóteo precisava ouvir o Evangelho. Precisa ouvir o Evangelho. E nós, eu e minha esposa, como pais, né, do Timóteo, precisávamos guardar esse compromisso no coração. E um texto como esse reforça a ideia de que eu e minha casa, servindo ao Senhor, é o propósito e o compromisso que nós não podemos negociar, abrir mão. O segundo aspecto é a que nós chamamos de consagração, ou separar, ou ali de alguma maneira incentivar os nossos filhos no serviço a Deus. Separar os nossos filhos, guardar os nossos filhos, instruir eles para que eles possam louvar e tornar o nome de Deus conhecido. Pensando em consagração de uma família, lembro o que eu destaquei aqui, a história de Ana, a esposa de Elcana, com seu filho Samuel. A história de Samuel começa com a fé e a oração de sua mãe. Ana, que o consagrou a Deus antes mesmo do seu nascimento, cumprindo seu voto, ela entregou Samuel ao serviço no templo desde a infância. Essa família, mesmo com seus desafios, demonstrou que a educação dos filhos nos caminhos do Senhor e a obediência aos votos feitos a Deus são fundamentais para levantar líderes espirituais para a próxima geração. Olha que coisa maravilhosa também de se ouvir. Filhos dedicados ao Senhor se tornam instrumentos no reino. A sua oração no que diz respeito a seu filho está sendo direcionado para quê? É válido, claro, como foi falado ontem pelo pastor Yuri, e é de maneira fiel também às Escrituras, e pregamos isso, ensinamos isso também, que nós devemos orar pelos nossos filhos, educá-los, instruí-los dentro do aspecto mais formal, no que diz respeito à vida cotidiana. Ser um bom profissional, ser um aluno aplicado ali nos seus estudos, ser um bom cidadão, tudo isso faz parte também de uma família missional e tem sua validade dentro do contexto cristão. Porém, no que diz respeito a abençoar o reino de Deus, a vocação para o seu filho, como é que você tem orado de maneira proposital? Lembra da oração de Ana? Ana, dizendo para Deus, se tu me desse um filho, eu queria tanto filho. E se ele for um varão, eu vou entregar ele a ti. E entregou literalmente. E Samuel, os textos bíblicos nos ensina como Samuel serviu a Deus. Mas antes do nascimento de Samuel, a sua mãe Ana orava constantemente, pensando no reino de Deus. Será que você tem orado de maneira intencional no que diz respeito à vida dos seus filhos para o serviço a Deus? Será que você tem consagrado nesse sentido de separar os seus filhos para a vocação missionária? Deus,
Eu queria tanto que meu filho fosse, de fato, né, um pastor, um missionário, né, um evangelista, dentro ali das suas funções, mas que servisse o reino. Se ele não conseguir, né, se não for da sua vontade, que ele venha vivenciar isso de maneira integral no reino, mas que ele possa ter essa prioridade dentro do seu lar, do seu trabalho, nos seus estudos, mas que ele não venha negociar, Deus. Será que você tem orado de maneira intencional pelo seu filho? Lembre-se, uma família missional é uma família que está vivendo, caminhando de maneira intencional para tornar o nome de Deus conhecido entre as nações, para adorar o nome de Deus em qualquer lugar onde esteja inserido. Filhos dedicados ao Senhor se tornam instrumentos do reino. Então, já passamos por propósito, consagração. Nós iremos agora ver dentro de um aspecto familiar, né, a questão da fidelidade. Às vezes você pode estar pensando, mas a minha família não é estruturada assim como você pensa, Leandro. Geralmente nós olhamos para uma família exemplo, nós encontramos ali o pai é pastor, a mãe é conselheira bíblica, os filhos fazem parte do ministério de louvor, os genros, né, fazem parte do ministério. Parece que eu estou até decifrando aqui a família do pastor Vladimir, né? Parece que, né, assim, uma família assim, né? Sei, não, minha família ali é exemplo e tal. Minha família não é assim, minha família é toda desestruturada. Né? Ah, você não sabe as brigas que há dentro de casa. Você não sabe como é que meu pai me trata, como é que minha mãe me trata. Eu não sei como é que a minha linhagem, né? Como é que vai ser a futura geração se dependesse da minha família. Então, a sua fidelidade a Deus de maneira pessoal, né, faz total diferença para a geração futura. Deixa eu passear com vocês em mais uma família bíblica. A fidelidade de Davi fez essa diferença. Apesar de suas imperfeições, a família de Davi foi escolhida por Deus para ser a linhagem através do qual o Messias viria. Davi, um jovem pastor de ovelhas, foi ungido rei, e sua descendência se tornou a árvore genealógica de Jesus. Isso nos lembra, nos ensina que Deus usa famílias falhas, mas que se rendem a Ele para cumprir os seus planos redentores. A fidelidade a Deus, a fidelidade, né, que nós devemos ter com o nosso Senhor e Salvador. As suas promessas passam pela história de famílias comuns ou de indivíduos de maneira pessoal que decidiram ser fiel a Deus. Fidelidade ao nosso bom Deus faz toda a diferença para a geração futura. Será que você tem sido fiel a Deus naquilo que Ele lhe chamou? Naquilo que Ele lhe vocacionou? Dentro do aspecto missionário, no campo missionário, podemos dizer assim, Deus vai vocacionar pessoas para, de fato, irem às outras nações. Nós temos o exemplo aqui, a Esther. A Esther foi vocacionada por Deus, está trabalhando para traduzir Bíblias para povos que não têm a Bíblia na sua língua. Temos o missionário Ronaldo, que saiu aqui da sua terra, está plantando igreja e servindo a Deus lá em Portugal. E Deus o vocacionou para isso, Deus o separou para isso. E isso é muito, né, é bem visível. Né? Eu e minha família somos separados para trabalhar com plantação de igreja. Deus nos chamou e nos separou do meio de vocês para esse propósito. Então Deus vai ter um propósito vocacionado para cada indivíduo, de maneira particular. Dentro do campo missionário, é bem amplo. Mas de maneira pessoal, a fidelidade ao chamado, à salvação que Cristo nos ofertou mediante a sua graça, a resposta a isso, todos nós temos dentro desse vasto campo missionário a função de pregar o Evangelho. Talvez Deus possa, de fato, lhe tirar daqui para outras nações. Mas também Deus pode ter movido, mediante a sua soberania, o local onde você está inserido, está empregado, para poder pregar o Evangelho. A turma que Ele lhe deu para cuidar dentro de uma sala de aula.
os amigos que ele lhe presenteou no decorrer da sua vida. A família que você tem tão desestruturada. Seja fiel a Deus aonde ele lhe inseriu. Pregue o evangelho e torne o nome dele conhecido. E as respostas, mediante a fidelidade a Deus, nós podemos encontrar que nem era Davi. Das gerações futuras, de fato, a glória e a honra a Cristo Jesus. Não o Messias, porque ele já veio, mas vinha a honra e a glória a Cristo Jesus. Então, propósito, consagração e fidelidade. Agora nós iremos, outro aspecto que faz parte da família missional é a integridade. Nós devemos ser íntegro à nossa fé, o chamado de Cristo Jesus, a esperança que Ele colocou em nosso coração, mesmo em tempo de descrença. Costumo dizer, nos momentos de aconselhamentos, de discipulados, que é muito fácil amar a Deus na bonança. Quando tudo vai certo, quando os de fora reconhece, aplaude, coisa dessa natureza. É muito fácil ser crente em um momento de culto, nas horas de culto, nos cultos que nós temos durante a semana. Mas nós devemos ser íntegros ao nosso chamado de servos de Deus, mesmo em tempo de descrença, mesmo na dificuldade. Olhe comigo Gênesis capítulo 6, versículo 9. É um relato de uma família que vai nos ensinar a respeito disso, ou vai trazer esse aspecto. Gênesis capítulo 6, verso 9, vai dizer o seguinte: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, construindo a sua família. Mas onde está a integridade de Noé em meio à descrença? Em um mundo corrompido pela maldade, Deus encontrou um homem justo e íntegro, que foi Noé. Justo e íntegro entre os seus contemporâneos na sua época. Noé andava com Deus. Sua fé e obediência não eram apenas pessoais, mas refletiu-se em sua família. A construção da arca não foi uma tarefa fácil. Geralmente nós ensinamos sobre a arca de Noé, principalmente dentro de um contexto infantil. E parece que foi algo ali tão simples, tão rápido, tão fácil. A arca de Noé e tal, construiu a arca, os animais entraram, houve dilúvio. Mas demandou tempo, demandou esforço, dedicação. E a integridade de Noé foi visível porque os demais, os de fora, não acreditaram em Noé. Ficaram ali, como nós falamos aqui no nosso cearense aqui, jogando areia nos olhos de Noé, para que Noé desistisse da sua fidelidade a Deus. Mas Noé não desistiu. E claro, por causa da demanda de tempo ali, da construção da arca e tudo, Noé teve a ajuda da sua família. A persistência diante do escárnio foi um projeto familiar. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras trabalharam junto sobre a direção divina dentro desse aspecto de integridade a uma família missional no serviço a Deus. A fé e a obediência de um líder familiar, seja pai, de maneira também que nós encontramos hoje, ou mãe liderando a família no contexto solo, pode ser o canal da graça e proteção de Deus para toda a casa. Em meio à diversidade e desafios do mundo, a família que anda com Deus é um refúgio e um testemunho vivo de sua soberania. Seja íntegro naquilo que você acredita. Seja íntegro mediante as Escrituras. Que Deus possa olhar para você e encontrar o que Ele encontrou em Noé, em Jó, a integridade no amor e no serviço a Deus. São pontos inegociáveis para a família cristã. Outro aspecto que faz parte da família missional é a cooperação.
toda a família cooperando para o serviço do reino. Como isso é maravilhoso. Geralmente atribuímos uma família abençoada, é quando uma família ela consegue atribuir para ser bens, conquistar sonhos. E de fato isso é uma bênção de Deus, eu não estou negando isso. Isso é bom, é louvável também. Mas uma família abençoada de fato é quando todos cooperam para o serviço a Deus e tornar o nome de Deus conhecido. Independente, né, dessas coisas. Eu lembro de uma história um relato que eu escutei aqui na IBJ alguns anos atrás, que vez por outra eu repito, em momentos oportunos. O pastor Clesiano disse que encontrou com a família, né, antiga, conhecida dele, e perguntando pelos filhos dessa pessoa, ele disse: rapaz, está muito bem, é advogado, se eu não me engano, está ganhando bem, só não está no caminho do Senhor, só está faltando isso. Aí o Clesiano respondeu: rapaz, está faltando tudo. Não adianta ter bens nesta vida, né? Não adianta ter conquistas neste mundo, se o mais precioso não habitar no coração desta família. Não ser ali de maneira, né, intencional, que venha regular os passos, que venha direcionar a vida. Se Cristo não está no barco, se Cristo não está na família, se Cristo não é o centro, né, é um perigo. É muito perigoso. Uma família abençoada é uma família que todos cooperam para que o nome de Deus se torne conhecido. Nós encontramos isso na família de Moisés. A cooperação familiar de Moisés. Quando cada membro da família cumpre o seu papel, o plano de Deus se cumpre. A história de Moisés é um testemunho poderoso de como cada membro de uma família pode ser usado por Deus. Os pais de Moisés, Arão e Joquebede, demonstraram fé e coragem de maneira extraordinária quando esconderam Moisés, ainda bebê, por 3 meses, desafiando a ordem de Faraó. A coragem no serviço a Deus. Miriam, a irmã mais velha de Moisés, com sua inteligência e astúcia, podemos dizer assim, agiu rapidamente, fazendo com que Joquebede amamentasse Moisés. Ainda, né, ganhou um recurso para isso. Arão, o irmão mais velho, tornou-se o porta-voz de Moisés, cooperando ativamente no ministério e na libertação do povo de Israel. Autor do livro aos Hebreus, capítulo 11, verso 23, vai dizer o seguinte: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi escolhido por seus pais, ou escondido por seus pais, durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o edito do rei. Essa família unida e a ação foi crucial para o cumprimento da missão de Deus, ou do plano de Deus. Quando toda a família coopera para o serviço a Deus. Quando nós encontramos o nosso papel dentro do que é uma família missional, do que é viver de maneira intencional, do que é viver para Deus. O pai liderando lá, a mãe instruindo os filhos crescendo no temor ao Senhor, onde a paz, né, que Deus dá habita no lar, onde nós nos esforçamos, aplicamos às nossas vidas o conhecimento, as nossas habilidades para o serviço ao reino de Deus. Dentro do campo missionário, cada dia é uma novidade, podemos dizer assim. Às vezes você está ali trabalhando dentro de uma estratégia para alcançar a comunidade, alcançar o coração da igreja, e vez por outra aparece ali as novidades para você parar, frear, né, saber como você vai lidar com aquilo, resolver aquilo, para continuar tornando o nome de Deus conhecido. Não espere ir para o campo missionário para enfrentar esses desafios, para cooperar com o reino de Deus. A sua família, dentro do seu lar, pode desenvolver isso, desenvolver essas habilidades, para mais na frente, continuar cooperando para o reino de Deus. Frisando o que o Yuri disse ontem, o pastor Yuri, não se acomode com isso. Não pense em você estar fazendo isso dentro do seu lar. Pronto, você já fez o seu papel, não precisa fazer mais nada. Mas use o contexto familiar de vocês, a cooperação para o reino dentro da família de vocês, como um método de Deus lapidando vocês para futuramente prosseguir, tornando o nome de Deus conhecido. Comece no lar, na família, e vai expandindo aos poucos,
até segundo a vontade de Deus. Faça que nem Davi. Davi, antes de derrotar Golias, ali com a pedrada certeira na testa de Golias, ele tinha matado urso e leões, protegendo um rebanho de ovelhas. Talvez nem pensava que ali seria a maneira como Deus estava lapidando Davi para futuramente ele ser rei. E às vezes a gente age na nossa família, dentro do nosso lar, e nem trazemos essas verdades ao nosso coração. Né? O que Deus está me ensinando com isso? Por que Deus concedeu a graça dos meus filhos nascerem no lar cristão? Por que os meus filhos estão agindo assim? Por que esses pensamentos estão rodeando a minha família? Por que os meus filhos estão fazendo essas perguntas? Deus pode estar lapidando o seu lar, a sua família, você, para servi-lo mais na frente, né, em outros campos. Como diz o missionário Cícero Maia, pai da Esther, todo coração sem Deus é um campo missionário, onde requer dos servos de Deus, como dispenseiro, lançar a boa semente do Evangelho. Então pense nisso, reflita sobre isso. A cooperação da família dentro do contexto missionário. Nós também podemos encontrar dentro de uma família missional, uma família exemplar, tirando aqui o pastor Vladimir de cena e colocando outra família exemplar, né? A família de Cristo Jesus. Vamos comigo aí para Lucas capítulo 1, versículo 38. Eu acho esse texto magnífico. Lucas capítulo 1, verso 38. Olha o que é que Ana vai dizer aqui. Maria. A família de Jesus é o maior exemplo de como uma família pode ser totalmente dedicada ao serviço de Deus. Lucas capítulo 1, verso 38, acharam? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou dela. Maria e José, no caso aqui Maria, José vai ser mais na frente, aceitaram com fé e humildade a missão sobrenatural de criar o Filho de Deus, mesmo diante das incertezas e desafios. A resposta de Maria ao dizer, faça em mim segundo a tua vontade ou tua palavra, e a obediência de José ao anjo demonstra uma completa entrega à vontade divina. Será que o seu coração, como líder do lar, o coração da sua família, ou você tem incentivado a sua família a dizer essas palavras, a viver assim? Eis-me aqui. Aqui está a família que o Senhor me concedeu para ter. Que se cumpra em mim, ou que se cumpra em nós, dentro de um contexto familiar, a tua palavra, a tua vontade. Que a minha família venha estar à disposição do seu serviço, Deus. Ou você tem sido um empecilho? Alguns anos atrás, quando fazíamos parte de uma base missionária, há muitos anos atrás, eu assisti um vídeo bem interessante. Procurei, mas não encontrei. O vídeo americano era mais ou menos assim: os filhos chegando para os pais e dizendo o que queria ser. Eu quero ser advogado, médico, professor, e os pais se alegrando com isso. Aí teve um no final que vai dizer assim, eu quero ser um missionário. Aí o pai, dentro de um contexto cristão, o vídeo é descrito assim, o pai, será que é isso mesmo que você quer? Será que você não quer tentar outra coisa, ser um médico, ser um advogado? Jogando, nós chamamos de balde de água fria nos sonhos. E às vezes nós, de maneira errada, desestimulamos os nossos filhos, ou a próxima geração, ou a família que Deus nos deu,
para não vivenciar o plano e o projeto de Deus. Às vezes, né, nós inculcamos tanto em nosso filho a ganhar bens, a ganhar recursos, a ser bem-sucedido, e esquecemos, né, dessa principal função, em fazer essa oração certeira, inculcar no nosso núcleo familiar essas verdades. Deus, né, aqui é minha família, eis-me aqui, estamos aqui, que venha se cumprir em nós a tua vontade. Se a tua vontade é que eu fico, não tem problema. Mas que o meu anseio venha se tornar o seu nome conhecido. Se a sua vontade é que eu vá, eu vou. Não tem problema. Mas que o meu anseio venha, que a sua vontade venha ser feita em mim. Essa deve ser a nossa oração. Dentro de um contexto de família missional. Dentro de um contexto de uma vida cristã. Família abençoada não é aquela que tem bens, como bem falei. É aquela que se rende totalmente ao propósito de Deus. Aquela que está disposto a abrir mão de tudo para viver totalmente, de maneira integral, a vontade de Deus. Aquilo que Deus planejou. Agora vamos comigo para Lucas, capítulo 2, ainda pensando no contexto exemplar da família de Jesus. Versículo 51. Aqui é depois que Jesus vai ao templo, ele conversa com os doutores da lei, os pais vão procurar ele, no caso, e o encontra. Aí Jesus vai responder, né? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai, verso 50, o verso 49. Verso 49. O verso 51, eu gostaria de destacar. E desceu com eles, Jesus desceu com seus pais para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Então, nós iremos encontrar a questão dos pais, do contexto familiar, né, lutando pela sua família, ensinando a sua família, pelejando pelo seu lar, sendo obediente a Deus. E nós iremos aqui encontrar como exemplo Jesus Cristo como filho, dentro desse contexto, sendo submisso aos pais. Então, a palavra de Deus, dentro do contexto familiar, ela é completa. Ela atinge o líder do lar, ela atinge a mãe e ela atinge os filhos. E devemos ser submissos à vontade de Deus. Amar a Deus. Cristo aqui nos dá um grande exemplo dentro desse contexto de ser obedientes aos nossos pais. Ser exemplos aos nossos pais. E isso é muito bom. E isso nos leva a amar cada vez mais a Deus. Eu lembro que na minha adolescência, em um contexto meio conturbado da minha caminhada cristã, comecei a estudar, a estagiar, a conhecer outras pessoas, jovens na minha idade, eu me esfriei na fé. E eu não tinha mais o prazer de ir para a igreja. Dos meus 15 aos 19 anos, neste período, a minha fé ficou muito fraca. E a igreja para mim era uma luta, não ia mais com os propósitos corretos. Eu ia para satisfazer os meus pais na época. E eu lembro que quando eu estava um bom tempo sem ir à igreja, o que me vinha à memória, à mente, era a maneira como o pai regia a família. Maneira dura, de maneira bruta, dentro de um contexto em que ele aprendeu. Mas isso foi eficiente para mim no sentido de correção. Meu pai nunca brincou dessa questão de ser crente, dentro do quesito de ser crente, melhor dizendo. As coisas de Deus para meu pai era algo muito sério. E outra coisa também que fez o meu coração, né, ser ali alcançado pela graça do Evangelho também neste período, foi as vezes que eu chegava em casa, eu via minha mãe orando. Né, ali, dizia ela que estava me esperando, mas a gente sabia que ela estava orando na sala, ou na área, ou no portão, até eu chegar. Aí ela dizia, né, que um dia eu ia voltar para a igreja. Isso foi assim, algo impactante, porque dentro do contexto familiar, as nossas decisões, a nossa postura como os pais para os nossos filhos, vai fazer toda a diferença. De educá-los no caminho do Senhor. Conversando com a minha sogra, né? A gente conversa de vez em quando se reúne a família.
Ela dizia que, que o meu cunhado, a minha esposa não, minha esposa sempre foi exemplar. Foi um anjo. Né? Mas o meu cunhado e a minha cunhada também tiveram tempos assim, né, de distanciar do evangelho. E ela dizia que ela não cansava de orar. Ela dizia que ia para a igreja meio-dia. Né? No costume religioso dela, tinha aqueles eventos de oração, ao meio-dia ela ia. Né? E ela só ia parar de orar quando os filhos dela voltassem para os caminhos do Senhor novamente. Então, olha como é interessante, como é impactante, nesse sentido de cuidar da família, de encontrar o nosso papel. Né? E descansar, claro, na soberania de Deus. É poder dizer, né, para Deus, né, obrigado, Deus, porque todas as ferramentas que o Senhor deixou para que eu pudesse utilizar para a proclamação do Evangelho, para a construção da família, para tornar o seu nome conhecido e defendido dentro do meu lar, eu utilizei com êxito. Obrigado, Deus, porque o meu papel, eu estou me esforçando ao máximo para cumprir segundo os seus propósitos. E descansar que Deus responde conforme a sua vontade. Também tem a questão do aspecto da família missional, que nós podemos encontrar como testemunho e esperança. Como testemunho, um texto bastante conhecido, também tem o seu impacto para a nossa família, nós encontramos no livro de Atos, Atos capítulo 10, versículo 33. Cornélio era um centurião romano, piedoso, temente a Deus, que não apenas orava constantemente, mas também dava muitas esmolas. Sua fé impactou toda a sua casa, que também era temente a Deus. Atos capítulo 10, verso 33, registra a sua expectativa. Olha o que é que tem lá. Atos 10, 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. A expectativa de Cornélio, ao dizer estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te ordenou, trouxe a conversão de Cornélio e sua família por meio da pregação de Pedro. Também marcou um momento crucial na história da igreja, abrindo as portas do evangelho para os gentios e mostrando que a salvação é para toda a casa, é para todos os povos. Mas olha a disposição de Cornélio aqui. Estamos prontos para ouvir. Ele, a sua casa, os seus empregados, a respeito de Deus. O que Deus lhe ordenou a dizer a nós, dizendo para Pedro, mediante a pregação, ou a mensagem que Pedro foi deixar ali para aquela família. E isso, na história da igreja, trouxe esse marco de abrir o evangelho para os gentios. Mas a disposição de ter o nosso coração aberto, não somente para ouvir o evangelho, para ouvir os ensinamentos, isso faz parte, mas também para praticar. Ter a disposição de guardar em nosso coração a mensagem do evangelho e tê-lo como nosso estilo de vida, vai fazer um diferencial na família missional. Lembra lá de Tiago? Não seja somente ouvintes, mas também praticantes do evangelho de Cristo Jesus, dos ensinamentos de Cristo Jesus. Então, seja uma família missional, seja uma família intencional. Estou pronto, Deus, para ouvir o que o Senhor tem a me ensinar. E não somente de ouvir, mas de praticar. Faça esse exercício antes dos cultos. Deus, eu estou indo ao culto nesta noite. Eu estou pronto para ouvir a sua palavra. E não somente ouvir, mas praticar. E ao término do culto, coloque essa estratégia no seu coração. Como é que eu posso aplicar a mensagem de hoje na minha vida, na minha semana, na vida da minha família? E assim, façamos como Cornélio e sua família, que testemunhou a respeito do evangelho de Cristo Jesus após a salvação. E também a esperança, nós encontramos também ainda no livro de Atos. Passe aí alguns capítulos, Atos 16.
que é a conversão ali do carcereiro de Filipos. Após o terremoto que abriu as portas da prisão em Filipos, o carcereiro, aterrorizado, estava prestes a tirar a própria vida. Paulo e Silas o impediram e lhe entregaram a mensagem transformadora. Atos capítulo 16, verso 31, vai ter um versículo bastante conhecido também. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Uma promessa ali para o carcereiro naquele momento específico. A conversão do carcereiro e de todos os seus batizados naquela mesma noite é um lembrete poderoso de que a fé individual tem um potencial de alcançar e transformar toda a família. Mesmo nas circunstâncias mais inesperadas e desesperadoras. Foi neste momento em que a esperança entrou no coração do carcereiro, da mensagem do Evangelho. Quando Paulo e Silas gritaram, não faça isso. Tem uma mensagem que pode transformar a sua vida. E transformou a vida dele e de toda a sua família, ao crer no Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes, nós devemos ser um Paulo e Silas, dentro desse sentido. De olhar para o ímpio lá fora e ver a vida dele toda destruturada, toda desinformada, toda suja por causa do lamaçal do pecado. E nós temos a mensagem de esperança que pode alcançá-lo, né, e resgatá-lo dessa vida ímpia. Ou o nosso próprio lar. Talvez o nosso lar esteja assim. Não querendo se matar, claro. Mas ali de maneira ali, sem encontrar saída, achar que está, né, tudo perdido, está no fundo do poço. E nós temos essa mensagem de esperança. E essa mensagem de esperança deve ser viva dentro de um contexto familiar, para ser vivida de maneira intencional em momentos oportunos. Quando a sua família tiver a oportunidade de dar esperança para o perdido, está tão familiarizado que venha se tornar algo comum, normal, a pregar a mensagem do Evangelho de esperança para os perdidos. Família no plano de Deus é um legado de adoração e serviço que Deus estabeleceu para todos nós. É claro, o tempo é curto e há outras famílias que poderíamos trabalhar aqui. Ao longo da história bíblica, fica claro que Deus valoriza a família como unidade fundamental para o cumprimento de seus propósitos. A família é o primeiro campo missionário e o primeiro altar de adoração a Deus. Não se acomode com isso, não é um único, mas é um campo missionário, onde você pode tornar o nome de Deus conhecido, onde você pode ali lapidar o seu chamado, como nós encontramos Paulo fazendo menção no que diz respeito à vida de Timóteo, a sua avó e a sua mãe, colocaram no seu coração as letras, a fé em Cristo Jesus, o amor a Deus. Dentro do seu lar ali foi iniciado e futuramente Timóteo se tornou pastor e cooperador da graça do Evangelho. Então, o que Deus vai fazer em nós daqui a alguns anos, de maneira geral, nenhum de nós aqui sabemos. Mas se você for inserido dentro de um lar cristão, de uma igreja saudável, se Deus lhe presenteou com a graça da salvação em Cristo Jesus, ali é o começo do seu coração ser lapidado para tornar o seu nome conhecido. Como família, devemos testemunhar ao mundo. Uma família que serve a Deus é um farol de luz, o exemplo vivo de amor e da graça de Cristo para aqueles que estão ao seu redor. Também uma família como formação da fé. Provérbios 22, verso 6 vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A família é o principal agente na transmissão da fé de valores cristãos, de pais para filhos. E assim prosseguir, tornando o nome de Deus conhecido. A família como altar de adoração a Deus. O lar deve ser um lugar onde a palavra de Deus é lida, onde a oração é constante e onde o louvor a Deus ecoa diariamente.
Então, o lar de vocês deve ser um lugar onde a palavra de Deus é lida, onde a oração é constante e onde o louvor a Deus ecoa diariamente. E pensando no campo missionário, comece em casa, com a evangelização dos pais aos filhos, estendendo-se depois aos vizinhos e à comunidade, dando cada vez mais passos largos até os confins da terra. Começa no lar, continua entre os vizinhos, consegue alcançar a comunidade onde está inserido e prossegue até os confins da terra. Isso é um campo missionário. E todos nós temos esse desafio, de tornar o nome de Deus conhecido. Que cada um de vocês seja desafiado a edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, transformando os nossos lares em verdadeiros centros de adoração e serviço a Deus. Que cada coração de vocês venha ter a semente da dedicação, do amor, da empolgação de tornar Deus conhecido. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo seu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado, Deus, pela família que o Senhor nos deu. Tanto a família, Deus, de sangue, como a família da fé. Isso mostra, Deus, o teu cuidado sobre nós. Deus, que possamos retribuir, Deus, com um coração grato, te servindo verdadeiramente. Que o mês de missões, Deus, venha tornar em nossos corações um ano inteiro de missões. Uma década, Deus, inteira, Deus, te servindo e te amando. Porque o Senhor é bom e merecedor de todas as coisas. Ser conosco, nos ajuda em tudo. Em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.